de conhecê-las, senti-las e utilizá-las no dia a dia do viver. Com elas, as leis, saímos das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria, do poder para a plenitude, enfim, da diversidade para a unidade, a partir de nós mesmos, pois nelas residem o poder da força da evolução. Neste sentido, no nosso viver, nada fazemos senão combater a nossa ignorância, que juntamente com o poder e a plenitude formam as fases evolutivas do gênero humano. Assim, vale ressaltar que todos nós nascemos ignorantes. Temos dever moral de partir da ignorância para o poder e deste para a plenitude, lembrando a máxima de que quem vence os outros percebe o que é poder, mas somente quem vence a si mesmo percebe o que é a plenitude. A plenitude, portanto, não está na ordem socialmente estabelecida e organizada, mas sim na ordem cósmica, e ela é expressa pela gentileza, delicadeza e meiguice por parte daqueles que a atingiram, pois seguiram o caminho do equilíbrio dinâmico das suas faculdades latentes e do desenvolvimento das qualidades atuais, fim maior da consciência. Assim, é verificável que o ser humano, como um microcosmo que resume em si a magnanimidade do macrocosmo, é a maior expressão universal, sendo ajudado no processo de evolução a partir da sua própria consciência a sair da ignorância e do poder para viver a plenitude. Para tanto, contemplação, pois quem contempla tende a testemunhar a plenitude do silêncio, a ponto de perceber o silêncio da plenitude, que é a fala mais eloquente de Deus. Coisas da consciência. Estamos apresentando Saúde no Ar. Conversando com o especialista. Meu pai, preste atenção no que ele digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho. Me conta, meu papaizinho, o que ele causa de Juntos com você nesse dia 1º de outubro, celebrando o Dia Internacional do Idoso. E o Brasil está amadurecendo. Em 2020 teremos 30 milhões de idosos, essa é a perspectiva. Mas se passar dos 60 anos é sinônimo de mais sabedoria, por outro lado, com a experiência também vêm os sinais do envelhecimento, os desafios e possibilidades de novas conquistas. Hoje o programa Saúde no Ar quer falar sobre essas possibilidades e como o idoso pode viver plenamente essa fase da vida. A nossa convidada é Graça Chagas, ela é terapeuta transpessoal sistêmica e esse é o nosso assunto. Ando devagar, porque já tive pressa em porque já chorei demais. Então, Graça, o que faz parte da vida do idoso, né? Uma fase da vida onde muitas pessoas já se colocam no canto, acham que, enfim, já fizeram tudo que tinham para fazer, mas ao contrário, né? Tem tanto ainda potencial. Sim, com toda certeza. E esse não é um índice positivo quando o idoso, por si só, se coloca no canto e se coloca de uma forma um tanto quanto como se nada tivesse mais para fazer, como se a vida existisse apenas porque respira, porque está vivo. E a gente ouve muito dessas pessoas nessa idade, eu não tenho mais o que fazer, eu já criei filho, meus netos já cresceram, eu estou aposentado. E quando a realidade não é bem essa, a gente pode sim chegar a essa fase com plenitude, né? E com prazer de viver, respeitando todas as limitações que essa idade, infelizmente, impera. Mas não é um fator determinante
para se viver bem, né? E melhor, né? Mais e melhor. Exatamente. Essa expectativa, gente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tempo de juventude, hoje a terceira idade, ela está aí. E como você falava no primeiro bloco, hoje ter 60 anos é outra perspectiva totalmente diferente de muito tempo atrás. As pessoas com 60 anos, elas estão em todo vigor, com toda vitalidade, né? Com toda certeza. E há uma busca muito grande nisso, nesse controle da questão física, da questão da saúde, da busca por essa qualidade de vida melhor, né? E isso a gente vê muito em todos os programas. Eu tenho pacientes que têm uma vida plena, mas ao mesmo tempo a gente vê outras pessoas que não têm mesmo essa consciência. E às vezes a gente vê isso em princípio até na própria família, no apoio da família, de enxergar essa nova fase com possibilidades de ter uma vida plena. Então, o que vai mudar, né? Primeiro, a condição física. Tem alguns idosos que realmente chegam nessa fase da vida muito debilitados, acumulando problemas de saúde. Mas aí vai também a questão das perdas, né? Eles já perderam seu companheiro ou companheira, amigos de infância, já não estão mais fazendo parte do convívio da família. E como é para eles lidar com tudo isso? Precisa ter realmente, muitas vezes até um apoio, né? Exatamente. Terapêutico. Essa fase, a gente precisa também entender que as pessoas que chegaram aos 80, aos 90 anos, eles também vêm de uma cultura onde a terapia, né, ou a busca pelo autoconhecimento não era tão divulgado, não era tão falado. Então as pessoas vêm de uma geração onde não faziam questionamentos, aceitavam tudo. Muitas mulheres casaram com os maridos que não queriam casar. Muitas mulheres foram mães quando queriam ter uma vida profissional, dedicar essa idade à vida profissional. E muitas não fizeram isso. Então, isso fica guardado, né? A gente não pode, de repente, porque se constituiu uma família, essas pessoas abdicaram de sonhos, abdicaram de planos. E como fica o emocional dessas pessoas? De que forma isso pode ser trabalhado? De que forma isso pode ser trazido para essa nova fase, ainda que os programas, né, que os sonhos, que os planos antigos não sejam realizados nessa nova fase com a mesma intensidade, mas pode-se atribuir novos programas, novos planos. Ou seja, se você está vivendo agora a sua terceira idade, está acumulando, poxa, minha vida, eu queria ter feito isso e não pude porque casei, porque eu tive que me dedicar aos meus filhos, e está vivendo só hoje nessa queixa, nesse sentimento, né, de incapacidade, ou de que você não fez o que você quis, será que não é possível virar a chave, mudar, fazer diferente? Hoje vamos entender aqui que sim, talvez não aquele sonho, né, de ter feito a faculdade, se bem que hoje algumas pessoas estão entrando na faculdade aos 60. Sim. Mas, de repente, fazer um trabalho voluntário, ajudar alguma organização, enfim. O importante é você ter esse olhar, né, para você saber quem você é, se descobrir como pessoa capaz e não aceitar esse rótulo de pessoa que deve ficar no canto, né? Muito pelo contrário, principalmente respeitando o seu passado, respeitando a sua história. Então, muitos que chegaram até essa fase, que é negada a muitos, né? Entender que se construiu uma história até essa determinada fase. E o que eu posso fazer agora, com essa história que eu vivi, com essas experiências que eu adquiri, de que forma eu posso viver essa vida, desculpa, de uma forma plena? Sim. Pois é, até porque isso de uma forma preconceituosa, a sociedade vai fazendo isso, vai relacionando essas pessoas, né, de 70, 80 anos com pessoas pouco importantes ou excluídas do convívio social. Mas isso é algo que a gente não pode aceitar, e o idoso capacitado, o idoso que sabe, tem consciência daquilo que ele é, de tudo que ele pode fazer, ele deve sim buscar cada vez mais o seu lugar aí no mundo, começando pela família. Valdelice, você está no bairro do Lobato, é isso? Bom dia. 3328-7666, tem um ouvinte na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, como vai você? Ótimo, melhor agora falando com você. E aqui na presença. Você e a pessoa que está aí. Amém. Amém. É a terapeuta Graça Chagas. Ah, tá. Dá um abraço para ela. Sim. Muito obrigada. Eu queria falar sobre uns pequenos detalhes. Dá certo. Porque eu faço, né, um exercício, né? Das doenças, né, dos ossos, artrose, eu trabalhei muito desde pequena, né, e aí, coluna, tudo, mas eu ando, sou uma pessoa livre, faço tudo meu, mas eu fiz 2 cirurgias recentes nos olhos, não tem nenhum mês, e
E nesse exercício também eu estou fazendo de um AVC que eu tive, que ficou a sequela no maxilar. E eu estou fazendo também. Quer dizer, eu parei. Agora eu vou começar, mas não tem nem um mês da segunda cirurgia. Então, a senhora acha que eu posso fazer também do maxilar, além das outras atividades, quando eu for? Ou posso fazer as outras e deixar o maxilar sem fazer? Deixa eu lhe dizer, olha, obrigada, viu, Valdelice, pela sua participação. Você está trazendo uma questão aí bem pontual, que você fez uma cirurgia e quer saber se pode continuar outros procedimentos. Para você e também os outros ouvintes que ligaram o rádio agora, nós estamos conversando com a terapeuta Graça Chagas, e hoje o nosso objetivo aqui nesse bate-papo é exatamente conversar com a Graça quais são os desafios. Entre eles, esse desafio das doenças, né, que aparece, né, Graça? Sim. Agora, isso não pode ser para o idoso um impedimento dele seguir a vida. É mais difícil? É, mas é preciso redobrar a esperança e buscar o apoio da família, dos profissionais da área de saúde e vencer isso. Então, não vou falar exatamente sobre essa sua situação, seu maxilar que você traz, mas vamos falar de forma ampliada como passar além da doença. Exatamente. E assim, tudo isso com certeza deve estar fazendo um acompanhamento médico e os próprios médicos é que vão indicar qual é o melhor momento para as cirurgias e para essas demandas. Né? No caso, o que a gente hoje traz é como esses idosos podem ver essas limitações a partir de um novo prisma, entendendo que saúde mental, saúde física são tão importantes e estão extremamente interligadas uma à outra, né? E como a gente pode trazer isso para a nossa vida atual. Pois é, primeiro, se a sua saúde física está trazendo realmente limitações para a sua atividade, importante cuidar com o profissional. Agora, às vezes a questão é mental. Às vezes o idoso, ele já vai se colocando nesse lugar de incapaz, porque ele ouviu muito isso. Minha mãe, você, olha, já está idosa, fica em casa, não se movimente muito. Às vezes até numa vontade de preservar esse idoso, há aí uma super proteção que não é útil, né, nessa fase da vida. De forma nenhuma. A gente tem que ter muito cuidado com isso. As famílias, por isso que eu digo que o papel da família é de fundamental importância para encorajar esses idosos a poderem ter essa vida com mais liberdade. E eles precisam se colocar, né? Eles precisam ter autonomia para decidirem o que é melhor para eles. É claro que os filhos, né, os netos, genro, nora, a família de um modo geral, pode e deve alicerçar isso. Mas a partir do momento em que o idoso ele tem as suas faculdades plenas, ele tem total liberdade de se posicionar e de optar o que é melhor para ele. Pois é, tomar suas decisões, opinar, e tem sim que ser ouvido, porque quando ele não é ouvido, é colocado de lado, ele vai adoecendo, isso leva à depressão, né? Nós vivemos agora recentemente o Setembro Amarelo, e o idoso também deprime, né? E deprime muito, porque sim, acaba ficando muito sozinho. E a gente percebe que a depressão, ela advém exatamente de fatores que mudam nessa nova fase. A falta de interação, né? Às vezes esse idoso ele se aposenta, então deixa de ter essa socialização, fica mais tempo em casa. Às vezes uma aposentadoria que não foi programada para o que eu vou fazer após essa aposentadoria. Ou eles ficam presos a um trabalho para ter esse movimento, para eles terem essa condição de sair e vir, mas eles também podem ficarem, né, se tornarem felizes com a aposentadoria desde quando eles passem a dedicar esse tempo para eles mesmos. Então eles não precisam mais correr contra o relógio para fazer algo que muitas vezes não era aquilo que eles queriam fazer. Ou seja, estão já ir programando, preparando essa fase da vida. Também é importante não deixar para esse último momento ir acumulando doenças, e essa questão do idoso ter autonomia, a família garantir isso é muito importante. Eliette está aí no bairro do Itaigara. Bom dia, bem-vinda ao Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia, parabéns pelo programa. Obrigada. Graças, sim, porque acho que foi a Valdelice que ligou aí, que ela tinha artrose, né? Sim. Eu também tenho artrose pós-traumática do quadril. E eu ainda por cima tenho carência de vitamina D. Aí, a pessoa que toma cálcio, a pessoa não pode tomar o cálcio puro, né? Tem outras vitaminas para tomar junto. E quem não toma a vitamina D do sol, cálcio nenhum na vida vai potencializar a vitamina D, não é verdade? E aí os idosos ficam enclausurados dentro de casa, não saem, não passeiam, não vão na praça, às vezes com medo, a questão da insegurança, precisa que ele se movimente, né, Graça? Mas tem que tomar o sol, Patrícia, porque
tomar o sol, a pessoa vai continuar com dor e as dores são horríveis, eu falo, porque eu passa por isso. E a dor não é fácil, tá entendendo? Ok. Então, então acho importante as pessoas tomarem sol, porque se você não tomar o sol, como eu já falei, não vai potencializar a vitamina D, e a pessoa vai ficar sentindo dor e é dor insuportável. Sim. Ô Patrícia, eu gostaria de aproveitar o programa e falar assim, se eu soube que não vai haver mais participação pelo telefone, só através do WhatsApp. E eu não sei se é verdade, tá entendendo? Vou trazer essa resposta para você. Aqui no Saúde Nossa você pode estar participando, mas se essa é uma determinação da casa, vamos saber direitinho para te informar, tá bom, Eliette? Que essa dia eu soube de quem? Tá certo? Eu não vou falar de quem foi que eu soube, tá. Patrícia. Tá bom. Porque não foi fofoca. Tá, joia. Viu? Fica ouvindo aí o programa, participe, sua participação aqui tá garantida. Beijo para você. Agora, Graça, o processo terapêutico, você trabalha um pouco com isso, traz um projeto lindo, né? Que é exatamente a terapia para a terceira idade. O processo terapêutico, como ele atua de forma a permitir que o idoso consiga a viver melhor essa fase da vida? Então, o projeto Terapia para Idosos, né, que eu criei, foi a partir de uma palestra que eu dei no Grupo de Ação Cultural da Bahia, né, em dezembro do ano passado, e tive como inspiração também minha mãe, que hoje está com 87 anos, então, a partir desse olhar, entender que essas pessoas precisam desse acolhimento. Como eu já disse anteriormente, elas vêm de uma cultura onde o processo terapêutico não é visto de uma forma muito tranquila, né? Porém, existem os questionamentos, existem os traumas, existem os problemas, e que às vezes eles não se sentem à vontade de falar isso com o filho, com a filha, nora, genro, e eles precisam desse espaço. E nesse espaço é onde eles podem verbalizar todas as suas questões, todas as suas dores, até problemas mesmos com as pessoas que ele convive, ou com o marido. Às vezes até cuidadores. E às vezes eles não falam, porque eles não querem ser um problema. Ele já se vê como um problema, como um peso, que assim muitas vezes que o idoso, ele talvez esqueceu que a vida toda inteira ele deu amor, ele cuidou, e que agora que ele está precisando também, isso é uma troca, mas eles se sentem um peso. E às vezes não quer falar para não trazer mais um problema da visão deles para os filhos. E aí não tem esse espaço de fala. Ou Graça também, não sei se isso acontece, às vezes até querem falar, mas aí vem o julgamento, a crítica em cima desse idoso. Olha, eu acho que são duas vertentes. Tanto às vezes eles não querem falar porque eles não querem se sentir esse peso, como às vezes eles não têm espaço para falar, né? Porque vem esse olhar, mas é porque você está idoso, essa dor é porque é assim mesmo, faz parte. E no processo terapêutico, que pode ser vivenciado esse projeto tanto em consultório individualmente, como na terapia de grupo, que é muito bom, porque você passa a ver que o seu problema não é só seu. Que aquilo que você traz, na verdade, entendendo como algo que faz parte unicamente da sua vida, não é. É um problema de todos, às vezes é um problema até de nós que estamos ainda numa faixa que não somos considerados, né, terceira idade. Porém, esse projeto vem exatamente com esse olhar para dar a esse idoso essa oportunidade dessa fala, né, dar voz a esse sentimento. E eu insisto mais uma vez na participação da família. Então, encorajar esse idoso a buscar a terapia, não vendo a terapia como algo que eu preciso tratar em mim, como algo mas sim como algo que vai ser melhor para essa nova fase em que eu estou. E todos ganham, inclusive a própria família, porque os filhos se tornam até mais livres, né, dessa compreensão dos pais. Então, deixa de ser um ciclo vicioso. Eu te cobro, você tem que me dar, você se sente cobrado. Todos terminam ganhando com esse projeto, com esse processo. Nesse trabalho, então, de autoconhecimento, muitas vezes o idoso se redescobre como uma pessoa capaz. Ele esqueceu disso, ou já se colocou naquele lugar, eu não posso, eu não devo, isso não é mais para mim. Então, falando agora, não dos desafios que já falamos, mas falar agora das possibilidades. Por exemplo, aquele idoso que viveu a vida inteira cuidando dos filhos e que deixou passar a carreira, a vida profissional, e agora está vivendo uma fase da vida pensando, poxa, e agora, né? Agora já não dá mais. O que dizer para ele que está vivendo essa angústia? Dá sim, e como dá, né? Enquanto a vida está pulsando, enquanto o coração está batendo,
é possível sim viver na sua plenitude, né? E se for o caso de reaprender a viver, a gente reaprende, né? A vida é uma eterna transformação e nós estamos aqui exatamente para nos livrar das limitações e ao mesmo tempo adotar novas possibilidades, porque a vida é feita disso, né? De infinitas possibilidades. Então, é possível sim ter uma vida plena. Eu tive uma paciente há pouco tempo que depois de quase com 60 anos, ela voltou à sala de aula. Com muito medo, com muito receio, e voltou à sala de aula e fez uma formação e hoje está vivendo disso, ou seja, por conta exatamente desses estereótipos que a gente coloca de que o idoso não pode, 60 anos, você não pode mais fazer, não pode dançar, não pode correr uma maratona, entra numa aula de dança, né? Quem tinha aquele sonho de ser lá bailarina no passado, e agora vai fazer sua dança, rever os amigos, então, ou seja, faz parte da vida envelhecermos, isso é um processo natural, vai acontecer. E agora, como chegar nessa fase vivendo plenamente? Então não pode ser negado, graças a esse momento da vida do idoso, o direito de falar, de participar, de interagir, de ser quem ele é. Ou seja, você foi uma pessoa alegre a vida toda, que dançou, que brincou, que teve muitos amigos na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, e na velhice você vai precisar ficar em casa. De forma nenhuma. Não vai ter como, né? De forma nenhuma. Isso vai trazer a pessoa para um lugar de muita tristeza. Sim, e vem exatamente as depressões e as doenças psicossomáticas advém disso, né? Desse silêncio, dessa fala que não é expressada, que não é colocada. Então, assim, entra numa aula de canto, né? Vai fazer um bordado, vai entrar num grupo de ação cultural, vai escrever poesia. E eu tenho certeza que tantos escrevem, e às vezes até os seus próprios escritos olham, jogam fora porque não gostam, porque se comparam a outra pessoa, né? Outra coisa também que a gente tem que alertar, as comparações. O que acontece? Né? Você tem visto, o fato de você ter 70 anos e eu ter a mesma idade que você, e eu ter uma vitalidade diferente da sua, não significa que eu sou mais e você é menos. Então, assim, e a tem gente... que saber quais foram os recursos que aquela pessoa teve acesso, como foi a qualidade de vida. Então, claro que hoje tem idosos de 70 de uma forma e outro de outra. Exatamente. Mas essa é a sua história de vida, essa é você. Se reconheça, se ama e se aceite, né? Se fica comparando com outros, mas minha amiga, meu colega, ele tá assim, faz uma atividade e eu tô doente. Aí você acaba se reprimindo, é isso que você tá falando? Exatamente. Aí vive com as suas limitações, dentro daquilo que você pode fazer, mas fazer alguma coisa. Ok. Sandra está participando com a gente. Ela está no bairro de São Caetano. Queria voltar a falar sobre o cálcio. É isso, Sandra? Veja bem, foi uma participação da Eliette. Hoje nosso foco não é esse, não é na saúde física do idoso, mas na saúde mental, comportamental e como a terapia pode ajudar. Nós estamos aqui com a terapeuta falando sobre esse assunto, Graça Chagas, que é terapeuta transpessoal sistêmica, falando de um projeto que ela desenvolve, terapia na terceira idade. Você quer fazer alguma pergunta? Vou comentar? Oi, Graça. Oi, Sandra. É Sandra não, Ana Pimentel. Ana Pimentel, tá falando de onde, Ana? Eu de São Caetano, minha querida. Ok. Eu queria comentar com ela, porque nem você estava falando a respeito de cálcio, de vitamina, porque a minha irmã, ela tomou muito remédio para osteoporose, e ultimamente apresentou um problema. Ela, na urina dela, está achando assim, meia grossa, está saindo pó. Ela já foi para o médico e o médico já encaminhou ela para o nefrologista. Pode acontecer isso? Olha. Pode me dizer? Não. Veja bem, agora que nesse momento não tenho essa resposta para te dar, mas vamos sim buscar no Saúde no Ar, tá? E trazer muitas dúvidas sobre a questão do cálcio, reposição também para as mulheres, isso é muito importante. Mas eu queria saber de você, como é que você está vivendo essa sua fase da vida? Você é aquela pessoa alegre, animada, fica mais em casa, como é que está sendo isso? Eu sou muito alegre, mas estou sendo sedentarismo por causa do problema da minha visão. Sim. Que até há 5 anos que eu perdi uma visão e a outra é um pouco precária. Então eu frequentava a aula de dança e biodança,
Mas deixei por causa também das dor nas pernas, que tem uma perna que tem muita variz, essa variz me incomoda. Quando eu caminho muito, ela de dor, eu tenho que parar. Okay. E porque o local onde eu frequentava sobe muita escada e eu tenho problema cardíaco também. Ficou mais difícil, aí, né? Aí eu tomei a tentativa mesmo, mas o que eu posso fazer para poder me coisar, vou para a igreja, participo de grupo de oração, grupo de canto. Tá se tiver alguma coisa na minha igreja, eu estou querendo participar para poder sair de casa. Ok, querida, obrigada, viu? Continue assim, com essa alegria. Obrigada também. Então é isso, ou seja, não pode fazer mais aquilo, mas o que é possível ainda nessa fase, né? Pois é, aí a gente vê um relato desse, ela diz que ela fazia biodança, que ela participava de grupo de dança, mas que algumas limitações que ela teve, né, como a perda de uma visão, a questão das varizes, ela buscou outra coisa. Então ela vai para a igreja, ela vai participar de tudo que tem na igreja. Preencheu então, de outra forma, preencheu, né? de outra forma. É uma maneira de você, das infinitas possibilidades. Então, dá para fazer. Agora, quando as pessoas não se reencontram, conseguem fazer algo, o isolamento é o que traz o maior problema, né? Total. Quando você se isola. Com certeza. E é isso que os idosos, e a gente pode pensar assim, que é a questão do que a gente estava falando de comparação, isso é para toda a vida e é para qualquer idade, né? Às vezes tem pessoas de 30 anos e pessoas de 30 anos. Então tem pessoas de 60 anos e pessoas de 60 anos. Então, você não pode criar, estabelecer, né, regras. Eu brinco sempre assim, quando alguém te perguntar, te disser que você é velho, velho para quê? Velho para quem? Né? Na visão de quem? Na visão de quem? Quem criou isso? Né? Quem estabeleceu metas? Quem estabeleceu de que eu com 60 anos só posso fazer isso, eu com 70 só posso fazer isso? Quem estabeleceu isso? De onde veio isso? Entende? Então, está na hora da gente quebrar esses paradigmas. Né? E tentar deixar com que essas pessoas vivam da forma como deve ser vivida, né? Com alegria, com prazer de estar vivo. Imagina que isso é negado a tantos. Às vezes até por um certo rigor na dieta. Claro que tem aqueles idosos que têm realmente uma restrição, mas às vezes não é nem tanto uma imposição médica, até uma flexibilidade, mas a família faz aquela pressão e não deixa que eles vivam intensamente aquilo que querem viver. Então, aí o processo terapêutico traz esse idoso para esse lugar de se perceber, de pensar, de se empoderar, de se fortalecer e poder fazer frente a isso com amor, claro, não é questão de criar conflito na família, mas olha, eu quero sair, eu quero viver. Às vezes até no relacionamento afetivo, como eles são criticados quando pensam em viver. Principalmente as mulheres. Né? As mulheres, para um homem de 70 anos, 80 anos, é muito natural recomeçar, reconstruir sua vida. Mas para a mulher ainda há esse preconceito. Então é preciso que deixe as nossas senhorinhas, as nossas jovens senhoras, né, curtir, poder sair, viajar, dançar, aproveitar realmente, né? E os filhos têm que pensar assim, até que ponto vai o meu cuidado? O meu cuidar prender, castrar. E não estou também infantilizando esse idoso, né? Fazendo ele voltar a ser criança. Ficou velho e voltou a ser criança. Não, de forma alguma. Mas é uma forma muito, muito errada de pensar. Agora, na divulgação do seu projeto, achei uma frase muito bacana quando você diz o seguinte: não ficamos velhos, ficamos incríveis. O que você quis dizer? E é verdade, né? Hoje, se fosse... eu tenho certeza que se eu te fizer essa pergunta, e eu me faço essa pergunta todos os dias, eu hoje me considero muito mais plena do que há 20 anos atrás. Né? Eu acho que as pessoas, nós quando envelhecemos, quando criamos, vem um acúmulo de experiência, né? Vem um acúmulo de maturidade, do deixa quieto. Outro dia eu vi uma frase interessante que dizia assim: eu cheguei a uma fase da minha vida que agora eu uso deixa quieto. Porque assim, você não vai impor mais. E quando você está no arrobo da juventude, não que esse arrobo não nos pertence ainda, pertence, mas você está mais batendo de frente, você está discutindo mais. A sabedoria, muito mais do que o conhecimento. Você acumulou tanta informação e nessa fase da vida se transforma em sabedoria. Em sabedoria. Em saber viver. E sabedoria se transforma em equilíbrio. Que bom. Né? E a gente pode perceber isso, inclusive, com as pessoas, como é bom a gente sentar junto de uma pessoa idosa para conversar. Certamente. Então aproveite nesse dia do idoso, Dia Internacional, dê um beijo, dê carinho e dê espaço também de acolhimento de fala. E você tem um convite a fazer, né? De uma atividade que você está realizando, já finalizando aqui. Exatamente. Dentro desse projeto de terapia para idoso, né, que pode ser vivenciado, como eu já disse, tanto em
em terapia individual e consultório, como em terapia em grupo, eu vou lançar um workshop no dia 24 de outubro, que será no turno da tarde, de 14 às 17h30. A princípio no espaço, no Centro Empresarial Juventino Silva, e contará com a participação de duas... Onde fica o Juventino no Itaigara. E contará com a participação de duas profissionais extremamente competentes, que exatamente para fazer esse tripé. No caso é a nutricionista Camila Berbet e a microfisioterapeuta e fisioterapeuta Aline Oliveira. Então nós vamos associar mente, corpo e saúde alimentar, né? Dentro desse projeto. Maiores informações, posso divulgar aqui? Sim, pro idoso. Você aí, olha, toma nota, depois vamos mandar também pela linha de transmissão esse workshop que é Graça, nossa convidada de hoje está fazendo, e que lá você vai, juntamente com ela e com a equipe, saber como cuidar da sua saúde. Sim, o meu Instagram é @GraçaChagasTerapeuta, você pode mandar um direct e obter maiores informações, e o WhatsApp é o 987398788. Tá feito então o convite, muito obrigada, Graça, você é uma graça. Foi um prazer. Obrigada, eu que agradeço muito, desejo a todos vocês, jovens senhores, um dia mundial do idoso, e quem sabe, pega esse dia, né, para fazer diferente, começa a partir de hoje, 1º de outubro, né? Quem sabe, tudo pode ser diferente a partir de agora. Isso, só pensando em novas possibilidades. Obrigada, então. Gratidão também a você. A vocês que fizeram o programa Saúde no Ar de hoje, que fica por aqui. Amanhã tem Brasil do Bem. Vamos estar conversando com Daniela Evangelista, que tem um projeto lindo, o projeto Sementes para adolescentes das escolas públicas. Não perca, beijo no seu coração, até lá. Você que pediu o telefone da clínica, vou estar mandando aí pela linha de transmissão aqui do programa Saúde no Ar para você fazer o seu check-up. Anote: 3237-2633, 3237-2633, é o check-up rosa na clínica Ana Paula Gato. Um beijo grande, até amanhã.